Em Brasília, uma escola foi condenada a indenizar por danos morais e materiais uma aluna que apresentava lesões no rosto, costas e pescoço. Essa mulher é mãe de uma menina de 6 anos. Ao colocar a criança na escola pela primeira vez, 3 anos atrás, percebeu que ela chorava muito e que não gostava de ir para lá. Isso despertou a desconfiança da mãe. E eu comecei a ir na escola, a perguntar o que estava acontecendo. Cheguei a falar com a nutricionista da escola e vendo que minha filha sempre chorando, mas não, está se adaptando. Era a primeira escola, está se adaptando. Até o dia em que a situação passou dos limites. Me ligaram no trabalho falando que ela estava com uma crise alérgica para que eu procurasse a escola. Quando eu cheguei na escola, foi uma coisa assim trágica. O porteiro veio trazendo ela dormindo, meio-dia ela estava dormindo, meio-dia é horário de almoço dela. Eu estranhei quando eu olhei para o rosto inchado, totalmente deformado. Falei, o que foi isso? O que foi isso? Não, isso aqui não é alergia, isso aí é machucada, é mordida, é unhada. O que foi que aconteceu com a minha filha? Eu quero falar com o responsável. Os transtornos eram enormes. Chegaram ao ponto de Eliana ter que se afastar do trabalho e da criança ter que ganhar auxílio psicológico. Foi quando ela e o marido resolveram buscar a justiça. Diante disso eu entrei com o processo, ganhei na segunda vara civil de Sobradinho, teve justiça, diante das provas que tem no processo, que são fotos, são os laudos, são testemunhos. Hoje eu estou feliz, estou vitoriosa com isso, para mostrar para os outros pais que quando a criança começar a chorar, que ela não estiver querendo ir para a escola, que a pessoa fique antenada, verifique realmente o que está acontecendo. Agora o Instituto de Educação Jean Piaget vai ter que indenizar a aluna R$ 6.000 por danos morais e 661 por danos materiais. A relatora do processo considerou que o que se espera de uma escola particular é a proteção à integridade física e moral dos alunos, expectativa que foi violada de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Considerou ainda que as lesões foram comprovadas por laudo pericial e que, se não fosse a negligência da instituição, as mordidas, arranhões e hematomas teriam sido evitados. A decisão é do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e agora só cabe recurso ao Superior Tribunal de Justiça. O presidente da Associação de Pais e Alunos de Instituições de Ensino do Distrito Federal diz que, se a escola recorrer, a entidade deve pedir para entrar como parte interessada no processo. Nós pretendemos intervir nesses processos, quando for cabível, como amicus curiae, para que exista essa assistência de pessoas que têm interesse na causa. Para a associação, o caso é grave e não é isolado no Distrito Federal. Um levantamento feito pelo IBGE, para se ter ideia, Brasília é a capital nacional de bullying, está em primeiro lugar. E a maior incidência de bullying e violência estão ocorrendo justamente em escolas privadas, para a perplexidade de todos nós. Luiz Cláudio dá orientações aos pais para que saibam como se proteger. A criança tem que ter prazer de ir à escola e o ambiente escolar ele deve trazer toda aquela experiência agradável para a criança. Então, se uma criança está tendo alguma reação negativa que fuja do normal concernente à escola, os pais devem estar atentos, como esses pais estavam atentos, e procurar investigar o que está acontecendo. Em nota, a escola esclarece que a criança sofreu uma alergia, pois apresentava manchas vermelhas no pescoço, no rosto e que coçava muito. Ainda informa que a criança sempre esteve assistida por 2 monitoras e esclarece que a mãe, ao buscar a criança na escola, não reclamou nem relatou nada. Para falar sobre o assunto, nós recebemos aqui no estúdio o advogado Judásio Pedrosa. Doutor Judásio, boa tarde. Boa tarde. Qualquer instituição de ensino tem a obrigação de garantir a integridade física dos alunos, né? Isso. A partir do momento que a criança é deixada na escola, a escola tem o papel de zelar pela integridade física dela, de cuidar para que ela não sofra nenhum dano, seja de outros alunos ou de terceiros, enfim, ela passa a ser responsável pela criança no ambiente escolar. E nos casos que a agressão acontece próximo à escola, mas após o aluno sair, a escola ainda assim pode responder por isso? Olha, isso é muito conflituoso isso na justiça ainda. Há tribunais que entendem que sim e outros que não. A tendência é entender que não. A partir do momento que a criança sai do ambiente escolar, a escola deixa de ter aquela responsabilidade. A responsabilidade passa aos pais. Mas, por exemplo, se a criança deveria estar na escola e saiu sem que fosse percebido pelos responsáveis do colégio, aí sim, ela tem responsabilidade, ainda que isso tenha ocorrido fora do pátio da escola ou da sala de aula, porque ela deveria estar no ambiente escolar.
e não estava. A nova educação diz que a escola deve abrir as portas para a comunidade. Como a escola pode ser responsável por pessoas que não sejam do seu quadro de funcionários, que não sejam alunos e, porventura, agrida alguém dentro das suas dependências? Ainda assim, a escola continua sendo responsável? Ainda assim. A partir do momento que ela admite pessoas estranhas dentro do ambiente escolar, ela tem que tomar os cuidados para que aquelas pessoas não venham prejudicar seus alunos. Então, é dever da escola, se ela oportunizar o acesso de pessoas estranhas, que não sejam professores nem do quadro geral da escola, ela tem que se responsabilizar por aquelas pessoas. E agora vamos responder uma pergunta gravada nas ruas sobre o tema de hoje. Meu nome é Regina, eu sou cabeleireira e a minha dúvida é quais os cuidados que eu tenho que ter ao escolher uma escola para o meu filho. O que os pais devem observar? Olha, os pais têm que ser muito diligentes ao escolher a escola, né? Eles têm que visitar a escola no período de aulas, né? Porque para ver como é que é o trato dos funcionários com os alunos na hora do intervalo, dentro da sala de aula. Ela deve consultar outros pais, né? Para saber qual é a posição deles, né? Em relação àquela escola. Tem que consultar na justiça se aquela escola já vem enfrentando problemas, denúncias, né, relacionados a esse tipo de situação. Então, são os cuidados gerais, né? Conhecer aonde seu filho está entrando, a metodologia de ensino, se tem as regras de comportamento, porque isso é muito importante também, porque a escola, às vezes, tem uma metodologia que talvez contraria até os princípios da família. A escola de um segmento religioso, a família de outro. Então, essas situações podem gerar conflitos que, se a pessoa consultar antes, não vão existir. Em alguns casos, como foi, por exemplo, da nossa reportagem, os pais ficam muito abalados em verem que deixaram os filhos sob a responsabilidade de uma escola e encontram a criança com problemas, machucada às vezes. Os pais também podem pedir uma indenização nesse caso ou não caberia? Olha, pode, tudo vai depender do caso específico, né? De como os pais foram tratados, se os pais foram comunicados em tempo, pode sim pleitear. Em regra, a indenização vai ser para a criança que sofreu algum dano, mas os pais não estão impedidos de entrar, eles podem pedir sim. No caso de cyberbullying, que está muito em moda ultimamente, a escola continua respondendo? Tudo depende, né? Depende do contexto escolar. Se as ofensas ali pela internet foram geradas em razão de um comportamento, de uma omissão da escola, entendo que ela pode responder sim. Tudo vai depender do contexto do caso específico. Certo, vamos conferir uma dúvida de um telespectador, vamos acompanhar. Meu nome é Afonso, eu sou vendedor. Eu queria fazer uma pergunta. A escola pode se recusar a matricular o meu filho pelo mau comportamento? É possível? É possível, sim. Aqueles casos de reiterada indisciplina do aluno, que ele já foi advertido várias vezes, os pais foram chamados à escola para tomar providências, o aluno permaneceu com aquele comportamento, a escola pode não renovar a matrícula dele. Mas isso, é claro, tem que ser respeitado o direito dele de defesa, não pode ser uma situação específica, a não ser que ela seja muito grave, a ponto olha, esse é um comportamento que a gente não tolera, em nenhuma hipótese. Mas isso tem que estar claro antes, o colégio tem que ter um regulamento e tem que tomar todos os cuidados. Quando ocorrer uma indisciplina, de advertir o aluno, de avisar os pais, para que, assim, se não tiver uma mudança de comportamento, aí a escola pode restringir a matrícula do aluno. Temos agora uma outra pergunta de um telespectador. Meu nome é Silvio, sou funcionária pública. Eu gostaria de saber se eu tenho que pagar alguma rescisão de contrato ou retirar meu filho da escola por maus tratos. Ou aí fica caracterizada uma quebra de contrato? A quebra de contrato no caso da escola. A escola tinha um compromisso de cuidar do aluno, de zelar pelo bem-estar. Se ela permite que o aluno sofra maus tratos, quem deu causa à rescisão é a escola. No caso, ela que tem que pagar alguma multa se ela estiver estipulada no contrato. Os pais não têm que pagar nada, eles não descumpriram a obrigação. O contrato tem que ser rescindido, porque isso quebra a confiança. E a escola, se for o caso, se tiver uma multa prevista no contrato, ela deve pagar a multa. No caso de maus tratos, se ele for identificado o autor desses maus tratos, ele responde ou responde à escola? Ambos respondem. A escola, porque tem a responsabilidade objetiva, ela tem que zelar
tem que evitar que o dano ocorra. A escola tem que ter muito cuidado. Inclusive, ela tem que perceber alterações no comportamento da criança que podem vir de fora, até de casa. E ela, para não se responsabilizar por isso, ela tem que ficar atenta a isso também. E o terceiro, se foi identificado, se foi uma pessoa estranha que entrou, ou foi um professor que cometeu ali uma lesão no aluno, ela responde pessoalmente, ambos irão responder. Inclusive o professor, ou quem quer que seja que tenha cometido a lesão corporal, ela responde criminalmente também. Ok, doutor Gildásio, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal Justiça.